Olá pessoal, neste vídeo eu quero falar o que eu fiz para começar uma vida intelectual, para entrar nesta vida de estudos, de leitura, e para isso eu quero contar um pouco da minha história quando criança. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder as notificações e vamos para o vídeo. No início, na minha infância ainda, eu fui criado em uma igreja cristã. E nessa igreja eu estudei música e toco um instrumento que já é clássico, que é o violino, tá? E durante a minha infância, eu me deparei com alguns livros e desde a infância eu me interessei já me interessava pela leitura. Eu lembro que, não lembro qual a série, mas era no ensino fundamental, bem no início, eles distribuíam aquelas revistinhas de Cezinho, era na escola do SESI, e eu adorava aquelas leituras, pegava o quanto eu podia e lia tudo aquilo. E um pouco mais para frente eu me lembro de me ver indo na biblioteca algumas vezes, pegando alguns livros de literatura. Eu me recordo até uma vez que eu estava lendo o Retrato de Dorian Gray, e eu pegava alguns livros e lia, né? Então, desde a infância, esse desejo pela leitura já estava presente em mim, tá? Mas eu não tinha uma dedicação assim mais profunda, né, com a leitura, com os estudos. Isso veio depois de um tempo, né? Já aí a partir do ensino médio, que eu percebi que a leitura era muito importante e eu comecei a conhecer a literatura clássica, eu comecei a conhecer os bons livros, a filosofia clássica, e a partir disso, essa chama que já estava no meu coração só aumentou, só cresceu. E depois eu decidi realmente levar a sério essa vida de estudos, de leitura, e buscar os melhores livros para eu estudar, para eu ler, e iniciei uma jornada que dura a vida toda, tá? Então eu quero citar aqui algumas coisas que eu fiz, alguns atos, alguns livros que eu escolhi, que eu li, que me fizeram iniciar na vida intelectual. Quero deixar claro que eu sou apenas um iniciante, tá? Não sou nenhum especialista ainda. Eu sou apenas um iniciante na vida intelectual, sou apenas um iniciante no estudo da educação clássica, da autoeducação, da literatura e da filosofia, tá? Então, dito isso, quero falar o que foi que eu fiz, né, e quais livros eu li e o que mais que eu fiz, né, de atividades para começar realmente numa vida intelectual, tá? Na autoeducação. Primeiro eu percebi que a educação que eu recebi na escola, né, na escola, eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública, a educação que eu recebi era em um certo ponto defasada, né? Muitos dos autores, por exemplo, de literatura, que são clássicos, nós não estudávamos na escola, né? Muito dos filósofos clássicos, nós só víamos superficialmente, então nós não aprofundávamos na filosofia. E entre outras matérias, né, que às vezes nem aparecia no currículo escolar. Então, percebendo isso, eu decidi começar. E eu procurei algumas pessoas, né, algumas referências, e pelas indicações delas, eu entrei a, nessa vida intelectual com alguns livros, tá? E um dos principais, que eu indico qualquer pessoa que quer começar uma vida intelectual, leia ele, inicialmente, é A Vida Intelectual, do Padre Sertilanges. Esse livro é um clássico, né, de início, assim, de quem quer começar a levar a sério a vida de estudos e de leitura. E junto com esse, A Vida Intelectual, eu li também o Conselhos para a Direção do Espírito, que é do Alphonse Gratry. É um padre também espanhol, um sacerdote espanhol não, perdão, francês. Então, o próprio Sertilanges, no livro A Vida Intelectual, cita muito o livro Conselhos para a Direção do Espírito. Então, esses dois livros são semelhantes, tá?
O livro A Vida Intelectual é mais conhecido, mas ambos servem para você realmente conhecer o que é a vida intelectual, como você deve estudar, como tomar notas, como memorizar exercícios, como levar a sério qual a atitude que você deve entrar na vida intelectual, né, com humildade, como isso é de uma certa forma, um serviço para Deus, uma adoração a Deus. Então, esses dois livros, A Vida Intelectual e Conselhos para a Direção do Espírito, são clássicos, são super importantes para quem quer iniciar a vida de estudos, certo? Um outro livro, e eu estou com ele aqui, que me ajudou nesse início, foi A Educação da Vontade, do Julius Payot. Tá? Este livro aqui, ele mostra como a educação, a vontade, né, a vontade moderna, a vontade das pessoas no mundo moderno está fraca, né? E por que ela não foi educada? E ele defende que a vontade deveria ser educada, mas não é. E por isso nós temos tantas pessoas e jovens que se deixam levar pela preguiça e não têm uma constância na vida de estudos, na vida intelectual. E ele dá o diagnóstico, mas ele também resolve o problema. Ele cita alguns exercícios, inclusive meditação, para fortalecer a vontade, para educar a vontade, em benefício, em prol da vida intelectual. Então, é um livro muito bom. Então, esses 3 livros e mais um aqui que eu vou citar agora, foram 4 dos principais, assim, que eu diria que é importante você ler se você está iniciando. Né? Se você quer iniciar, assim, com o pé direito, nesse mundo da vida intelectual, dos estudos, da leitura, são esses 3, mais o livro As Ideias Têm Consequências, do Richard Weaver. As Ideias Têm Consequências é um livro que o autor faz uma crítica à decadência intelectual no Ocidente. Ele faz essa crítica não apenas à decadência intelectual, mas também ao relativismo, à modernidade. Então é um livro um pouco mais denso, tá? Mas é um livro, para quem está iniciando, é um livro muito bom. Então eu li esses livros, esses 4 livros, né, de início. No âmbito da vida intelectual, no âmbito da filosofia, né, porque a vida intelectual e a vida de estudos, ela tem várias áreas. Você vai estudar vários temas, vários assuntos, várias matérias. E um dos mais importantes é a filosofia. E com relação à filosofia, eu comprei um curso do Guilherme Freire, Filosofia do Zero. Eu estudei esse curso, né, ainda estou com ele disponível, curso online, e comecei a ler Platão. Eu li a Apologia de Sócrates, Platão e alguns diálogos dele. O diálogo sobre a coragem, sobre a beleza. Inclusive eu estou com um livro aqui que tem 5 diálogos dele. Tá? Desses 5 aqui eu li 4, falta apenas um. Então eu comecei a ler Platão também, que é um dos pais da filosofia, né, da filosofia clássica. Sócrates foi o mestre de Platão, né, e Platão foi o mestre de Aristóteles. Então, esses 3 grandes filósofos gregos são essenciais, né, para quem quer começar a estudar filosofia clássica. Então, eu comecei a ler Platão, no âmbito da filosofia, literatura clássica. Outra área dessa vida de estudos, muito importante, é a literatura. E não há nada melhor na literatura que a literatura clássica. Então, na literatura clássica tem muitos autores bons, e eu comecei a ler alguns deles, né, como por exemplo Dostoiévski e Tolstói, que são russos. Dostoiévski, eu li o Crime e Castigo, que, diga-se de passagem, é um calhamaço aqui, é um livro
muito grande. De Tolstói, eu li A Morte de Ivan Ilitch, eu li o conto De Quanta Terra Precisa o Homem, que já tem vídeo aqui no canal sobre este conto. Tá? William Shakespeare, da Inglaterra, eu li alguns livros dele, né, inclusive O Mercador de Veneza. George MacDonald, eu descobri ele recentemente. É um escritor cristão escocês. Ele influenciou C.S. Lewis, influenciou Tolkien, e eu li 2 contos dele, que está nesse livrinho aqui. Esse livro aqui tem 3 contos, que é o Coração do Gigante, A Princesa Etérea e A Chave Dourada. Eu li o Coração do Gigante e A Chave Dourada. São contos, né? E como ele influenciou o C.S. Lewis e o Tolkien, então fica na cara que o George MacDonald é um autor muito relevante. Tá? Eu li um pouco do Tolkien, né? Ainda não li O Senhor dos Anéis, que é um dos principais, o Hobbit também. Eu li um conto dele, do Tolkien, estou começando a estudar ele. C.S. Lewis. C.S. Lewis já entra na literatura cristã. Se você começou a vida intelectual e você é cristão, é óbvio também que a literatura cristã deve fazer parte dos seus estudos, das suas leituras. Diante disso, eu li Confissões de Santo Agostinho. Tá? Confissões de Santo Agostinho é um livro super clássico, né, onde ele vai contar a história da vida dele, desde a infância, período em que ele passou pela depravação e até a conversão dele. E ele conta em detalhes toda essa transformação que ele passou. É um livro muito bom. Li O Peregrino, já tem vídeo aqui no canal também sobre ele, do John Bunyan. Mostra a jornada do cristão da cidade da destruição até a cidade celestial, com várias analogias, metáforas, alegorias. Inclusive os personagens são alegóricos. Tem personagem chamado de fiel, de desconfiança, de ganância. E os lugares também pelos quais o cristão passa também são lugares alegóricos, né, que representam ideias abstratas, como a Feira da Vaidades, a Colina do Desespero, Castelo da Dúvida. Então esses lugares são alegóricos também. E para mim, entra na literatura cristã também Os Quatro Amores de C.S. Lewis. Tá? Vai falar sobre os 4 amores, né, que seria a afeição, a amizade, o eros e o mais elevado dos amores, a caridade. Tá? Então, literatura cristã, eu li alguns livros também, eu apresentei apenas alguns deles aqui, dos que eu li. Tá? Diante disso, diante do mundo, né, da vida intelectual, tem a educação clássica, que inclui essas leituras. Mas para a educação clássica, especificamente, eu comecei a ler recentemente O Trivium, da irmã Miriam Joseph. A Miriam Joseph foi muito influenciada pelo Mortimer Adler, que escreveu Como Ler Livros, né, o clássico Como Ler Livros. E ela escreveu esse livro, que é o Trivium, faz parte das artes liberais. Né? As artes liberais eram as artes de estudos que as pessoas tinham no início da vida de estudos dela. Antes, por exemplo, de fazer uma faculdade, né, por exemplo, de Direito, ou Medicina, ou Teologia, os alunos precisavam estudar essas artes liberais. Inclusive, para se adentrar na filosofia, era muito importante você estar, digamos assim, habilidoso com as artes liberais. Então, tem o Trivium e o Quadrivium. No total, são 7 artes liberais. Aqui é apenas o Trivium. São as 3 primeiras, que trata da lógica, da gramática e da retórica.
A, as outras quatro artes liberais, o quadrívio, daí já vai abranger a música, matemática, astronomia e essas outras áreas nesse sentido. Tá? Então aqui o trivium eu comecei a estudar recentemente. Então foram os principais livros assim, né, de início da vida intelectual que eu li e que eu recomendo também para quem quer iniciar uma vida mais séria de estudos, de leitura. Porém, a leitura eu acredito ser a principal parte, né, do estudo, ou uma das principais. Mas também eu incluí outras atividades, como por exemplo alguns filmes. Então eu comecei a ver alguns filmes que são mais clássicos, são filmes, digamos assim, melhores, né? Porque é um tanto objetivo, né, a qualidade de um filme. Filme bom, filme ruim. Tem filmes ruins, tem filmes bons. Então, através de algumas indicações e, e também de assistir o filme, de verificar, ter a minha própria experiência, né, com o filme, eu vou citar alguns aqui que eu acho que são filmes muito bons e que vale a pena você assisti-los. Tá? A Felicidade Não Se Compra, do diretor Frank Capra. A Mulher Faz o Homem, do Frank Capra também. Aí temos aí A Dama Oculta, o filme Aurora, o filme Depois do Vendaval, do diretor John Ford. A Lista de Schindler, filme muito bom. Temos aí Troia, As Crônicas de Nárnia, que é baseado no clássico do C.S. Lewis. Senhor dos Anéis, a trilogia, também é baseada na, na trilogia dos livros do Tolkien. Tá? O Hobbit também. Então, esses são alguns dos filmes que eu assisti e eu acredito que são clássicos, são muito bons. Tá? Além dos filmes, eu comecei a pesquisar e pelo menos conhecer assim visualmente algumas obras clássicas da pintura. Então, eu pesquisei pinturas clássicas e aí vai ter várias escolas, né, da arte. Então, eu fui apenas vendo ali algumas das pinturas, como por exemplo Cristo na Tempestade do Rembrandt, a Escola de Atenas, entre outros quadros aí, por exemplo, algumas pessoas gostam muito de Van Gogh. E essas pinturas é algo de contemplação da beleza, né? Porque se você for ver a vida intelectual, ela está relacionada com, digamos, três elementos principais, que é a verdade, a bondade e a beleza, tá? E todas essas artes, né, da leitura, da meditação, inclusive os filmes, pinturas, elas representam essas ideias, elas tratam dessas ideias. Então você deve buscar amar o bem, né, a bondade, você deve buscar conhecer a verdade e contemplar e apreciar a beleza. Então eu acredito que as pinturas clássicas, elas pegam muito essa questão da beleza. Se contemplar uma arte, estudar ela e perceber a beleza dela, eu acredito que isso faz muito bem para a alma, certo? E por fim, eu queria falar também um pouco sobre a música, né? O que você escuta também faz parte de uma vida intelectual. Não, não condiz com a vida intelectual, por exemplo, você ouvir todos os dias, por horas, por exemplo, funk, reggae, rap. Eu não estou criticando quem escuta essas músicas, né? Mas não condiz com a vida intelectual você ouvir constantemente esse tipo de música, tá? Inclusive, há alguns livros que falam justamente sobre a superioridade de umas músicas sobre as outras, né? E dos melhores estilos musicais é, por exemplo, a música clássica. A música clássica.
Daí a música clássica vai entrar vários compositores clássicos, um dos mais conhecidos, né, e também um dos que eu mais gosto é o Johann Sebastian Bach, o Vivaldi, conhecido aí pelas quatro estações, né, pelas músicas, e Mozart também. Então esses três aí são um dos principais compositores clássicos. Tem outros, tá? Pessoas conhecem muito aí Beethoven, Chopin, Handel, entre outros, tá? Tchaikovsky, né, o russo. Então vai ter muitos compositores. Então eu indicaria, né, e aconselharia vocês a conhecerem esses compositores, essas músicas clássicas, e começar a ouvi-las, né? Ouvi-las ali em um momento tranquilo, eu acredito que faz um grande bem também para ordenar os afetos e também para contemplar a beleza da música, tá? E por fim, e é um dos mais principais pontos, se você quer buscar o conhecimento, quer realmente viver uma vida intelectual, uma vida em busca do conhecimento, da sabedoria, da verdade, da compreensão da realidade, busca do conhecimento da natureza humana, você precisa ler a Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros que são a base da, da educação clássica, tá? Principalmente se você é cristão, você deve ler a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, certo? Então você deve conhecer essas histórias. Você pode, por exemplo, tentar decorar os salmos, os provérbios, vai ajudar muito na questão da memória. Você pode ler e meditar os evangelhos e as cartas, né, dos apóstolos. Então tem uma riqueza inimaginável nas escrituras sagradas, tá? Na palavra de Deus, na Bíblia. Então você deve ler a Bíblia também. A vida intelectual, para quem está iniciando, assim como eu, é necessário aprender a ser humilde e a estar aberto, né, para aprender, para ter confrontado as nossas ideias, né? Muitas das nossas ideias às vezes são falsas, são erradas, e diante do estudo das leituras, muitas ideias às vezes se opõem ao que nós acreditamos, e nós temos que ter bastante humildade para reconhecer quando as nossas crenças, quando as nossas ideias estão erradas, né? Pois a verdade é mais importante do que do que as nossas crenças individuais, tá? A verdade é objetiva, tá? Então, eu queria dar essas dicas para vocês, falar como que eu iniciei, o que eu li, o que eu assisti, né, o que eu vi aqui de pinturas, que eu ouvi de música. E eu queria finalizar com uma frase do, eu acredito que é Honório de Autum. Honório de Autum. Ele fala que o exílio do homem é a ignorância e a sua pátria a ciência. Inclusive, é citado aqui essa frase no Trivium, no livro da irmã Miriam Joseph. Então, o exílio do homem é a ignorância, a sua pátria é a ciência, tá? Então, que essa frase seja uma motivação e que você inicie aí com o pé direito na vida intelectual, de estudos e de leitura. Espero que esse vídeo tenha, de alguma forma, te ajudado. E você pode ver esses livros, esses filmes, essas pinturas e essas músicas como uma indicação, tá? Pesquise, veja se você gostar, veja que faz sentido para você. Leia, estude, assista os filmes, escute as músicas, contemple as obras de pinturas, tá? Então, muito obrigado você que assistiu até aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho
né? Ativar o sininho das notificações é muito importante para o algoritmo do YouTube, para ele entregar melhor os vídeos deste canal. Então, muito obrigado você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.